E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos queridos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós nesse espaço do estudo da obra de André Luiz no Mecanismos da Mediunidade. A gente avisou, né, que assim, a Berenice, a gente estará juntos naqueles dias em que ela puder descer de Guapimirim para gravarmos juntos, já que lá, para quem não conhece, é zona rural, gente. O Imadel fica na zona rural de Guapimirim. E a questão da internet, vocês sabem que é complicado, não pega. Então a gente, aquele momento em que ela pode descer, né, vir aqui para o Rio de Janeiro e tudo, a gente grava junto, né? Nos outros momentos a gente fraternalmente vai fazendo. Mas como eu tive um estudo no Leon Denis, e foi com muita alegria que uma companheira colocou assim, olha, aliás, tem duas alegrias. A primeira foi na comemoração dos 50 anos da Rádio Rio de Janeiro, em que os companheiros se emocionaram muito em vê-la, porque a gente cria uma relação de proximidade, uma relação de afeto, graças a Deus, né? E o outro momento foi a companheira falando assim, olha, que coisa boa, quando eu escutando o programa sobre o mecanismo da mediunidade, aí veio a voz da Berenice também. E ela falou uma coisa que eu fico muito feliz, e é verdade, assim, vocês passam uma profunda amizade, uma pela outra. A gente tem essa amizade mesmo, né? Eu já contei que no dia em que ela veio gravar, eu falei assim, porque eu já tinha abraçado, né? A gente já tinha estado juntos no dia da Rádio Rio de Janeiro. E meu marido também gosta muito dela, né? Uma relação, você vê o que é a família espiritual, né? E aí ela bateu, tava na porta, e aí eu falei assim, vai você primeiro. Você recebe primeiro. Porque são essas relações, gente, que a gente tem que entender. E a gente pode entender através da doutrina espírita. São almas amigas que se reencontram. E isso serve de sustentação para a reencarnação de lutas. Porque nenhum de nós está reencarnado aqui a passeio. Temos os nossos compromissos morais, as nossas questões éticas, as nossas questões diante da lei de Deus que necessitam ser resolvidas, ser trabalhadas. E se a gente não tiver, e eu vou falar assim, né, porque a gente que é imperfeito, que tem as dificuldades, se a gente não tiver essa sustentação através da afetividade, desses momentos de profunda e sublime alegria, de compreensão, de tolerância. Se a gente não vivenciar isto, meus amigos, a gente muitas vezes acaba falindo na prova, se sentindo muito fraco. Então, é essa amizade que robustece. E a gente sempre agradece muito aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, porque é graças a essa manutenção, né, a manutenção fluídica, alguns é através da prece mesmo, mas aqueles outros também que através da manutenção econômica do Clube da Fraternidade, das doações, é que a gente consegue, olha a consequência bem maior, é que a gente consegue muitas vezes ter robustez, ter estrutura moral para o enfrentamento ou para a resolução das nossas provas. Então, olha a rádio funcionando como um meio de amparo à reencarnação de todos nós. E assim, meus amigos, a gente vai caminhando, né, feliz e agradecidos a Deus. E nós, então, vamos, assim, dar uma voltinha, uma retomada no capítulo 6º, em que ele fala sobre circuito elétrico e circuito mediúnico. E ele veio falando sobre a questão da resistência. Ele diz assim, todo circuito elétrico se evidencia por peculiaridades distintas,
chamadas constantes ou parâmetros, a saber, resistência, indutância e capacitância. Resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito, como provisão de calor, correspondendo à despesa do atrito em mecânica. Igualmente, no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Então, queridos, a gente já falou, mas é importante sempre frisarmos. Para haver o fenômeno mediúnico, a comunicação, tem que haver uma sustentação de base. Que sustentação é esta? É aquilo que faz parte do nosso íntimo, é aquilo que nos caracteriza, é aquilo que faz parte do nosso ser enquanto espíritos imortais. É esta a grande sustentação de base. E aí eu tenho que começar a pensar qual é a base que eu ofereço aos espíritos. Qual é a base que eu ofereço? É uma base evangélica, é a base do Evangelho de Jesus legitimamente vivida, porque se eu apresento uma base que é rotulada como uma base do Evangelho de Jesus, mas no fundo eu guardo expressões materialistas da vida, eu guardo sentimentos desencontrados, eu guardo pensamentos truncados, às vezes até entrando em contradição com os princípios doutrinários. Então, nessa hora, a base que eu ofereço não é uma base sólida, é como se fosse uma areia movediça. E dentro dessa areia movediça vai ser difícil espíritos superiores, espíritos bons transitarem. Então é essa sustentação de base que eu tenho que pensar sempre. E aí é construída. Toda sustentação é construída. A gente vê que nenhuma edificação ela começa pelo telhado, né? Toda edificação ela começa com uma base. Por isso a sustentação de base. E eu tenho que estar muito atento a isso no meu dia a dia. Não só na hora em que eu estou na tarefa mediúnica, mas no meu dia a dia. Eu consigo pensar como espírita, eu consigo pensar como cristão, eu consigo me posicionar. E aí ele vem trazendo um outro ponto. Ele falou, né, que resistência, indutância e capacitância. Vamos falar na indutância, que nós no programa passado lemos muito rápido e a gente pode conversar um pouquinho mais hoje. No circuito elétrico, indutância é a peculiaridade através da qual a energia é acumulada no campo magnético provocado pela corrente, impedindo-lhe a alteração, seja por aumento ou diminuição. E aí a gente já vai começar a pensar, tá? Então é um mecanismo em que a energia fica acumulada nesse campo magnético e não sofre alteração, nem para mais nem para menos. Vamos começar a pensar esse conceito. Ele diz assim: em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante ao resultado da inércia e mecânica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica cujas consequências variam com a intensidade da corrente, de vez que o circuito, encerrando bobinas e motores, caracteriza-se por natureza profundamente indutiva. Implementos esses que não devem ser interrompidos de chofre e cujos movimentos devem ser reduzidos devagar, único modo de frustrar o aparecimento de correntes extras, suscetíveis de determinar fechamentos ou rupturas desastrosas para os aparelhos de utilização. Ele agora, então, ele vai abordar o nosso grande interesse, que é saber o circuito mediúnico. Como é que tem a ver a indutância com o circuito mediúnico? E ele fala: também no circuito mediúnico verifica-se a mesma propriedade. Ante a energia
mento-eletromagnética. Vamos lá. Mental, elétrica e magnética, armazenada no campo de associação mental entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, obstando possíveis variações. Então é naquele momento em que o espírito se aproxima do médium e há entre eles uma conjugação, uma associação de forças. E aí lembra que na indutância falou assim, foi falado da dificuldade de alteração para mais ou para menos? É como se fosse impede a alteração. Então é nesse momento que o espírito está atuando sobre o médium que fecha ali um campo de força e não vai haver essas grandes alterações para mais ou para menos. E eu comecei a pensar até aqui um pouquinho, queridos, nos processos obsessivos, em que a criatura fecha ali e fica um campo, às vezes, de difícil penetração. É como se houvesse uma retroalimentação, um alimentando o outro, né? E ele vai dizendo assim: em virtude de semelhante princípio, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da conjugação mediúnica certo aumento de força, impedindo a variação. Então, no momento em que o espírito atua, se há alguma alteração nessa corrente mental, né? Então vai haver o quê? Um aumento de força. É a intensidade do fenômeno. É naquele momento em que um espírito se sobrepõe ao outro. E por que eu falei um espírito se sobrepõe ao outro? Porque essa questão pode vir do espírito para o médium ou vice-versa, do médium para o espírito. É aquela hora em que o médium interpõe, interrompe, interfere na comunicação mediúnica, não é? E aí ele coloca, se a violência interfere, criando mudanças bruscas, a indutância no plano mental determina uma descarga magnética, cujos efeitos se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento. Porquanto, o circuito mediúnico, envolvendo implementos físio-psicossomáticos e tecidos celulares complexos no plano físico e no plano espiritual, mostra-se fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestivas, sendo necessário atenuar-se-lhe a intensidade, quando se lhe trace a terminação, para que se impossibilite a formação de extracorrentes magnéticas, capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium, quanto para a entidade em processo de comunicação. E é este importante ponto, meus amigos, do médium exercer a sua mediunidade num ambiente resguardado. Porque qualquer interferência que possa haver, e a gente até tem falado sobre isso no programa Conversando sobre a Mediunidade, essa interferência pode causar até prejuízo à saúde do médium. A saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, como também pode causar um prejuízo à questão do espírito que está se comunicando. Então daí, gente, o ambiente mediúnico ser um ambiente resguardado, haver a relação de simpatia, a proteção da prece, a questão do estudo, a questão do trabalho mental, para que não haja essas perturbações que podem ser evitadas tranquilamente, desde que a gente bem use o conhecimento. Então vamos voltar a Kardec? Silêncio, recolhimento, atitude respeitosa, tudo isto não é protocolo, não é uma situação formal ou mística, não. É necessidade, tendo em vista o próprio processo de comunicabilidade entre os espíritos. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas queridas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço
que é o espaço do estudo das obras de André Luiz. E estamos estudando agora o último livro, que é o Mecanismos da Mediunidade, que não é o último da série, não, mas foi o último que nós deixamos para estudar. A gente foi estudando primeiro aquela série doutrinária, né? Mais filosófica, e a gente agora, nos últimos livros, foram os mais técnicos, que é o Evolução em Dois Mundos e agora o Mecanismos da Mediunidade. E estamos todos nós estudando, acompanhando a lógica de André Luiz no capítulo 6º, em que ele chama de circuito elétrico e circuito mediúnico. E agora vamos passar para o último subitem, que é a capacitância, né? Ele falou que o circuito elétrico tem resistência, indutância e capacitância. Então vamos ver o que é a capacitância. No circuito elétrico, capacitância é a peculiaridade mediante a qual se permite a acumulação da energia no campo elétrico. Energia essa que acompanha a presença da voltagem, revelando semelhança ao efeito da elasticidade mecânica. Os aparatos que guardam energia no campo eletrostático do circuito são chamados capacitores ou condensadores. Um capacitor, por exemplo, acumula energia elétrica durante a carga, restituindo-a ao circuito por ocasião da descarga. Então aqui ele está falando da parte elétrica. E aí vamos ver o que é que ele vai falar da questão mediúnica. Em identidade de circunstâncias, no circuito mediúnico, capacitância exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito. Recursos esses que correspondem à sintonia psíquica. Então, olha só, meus queridos, a questão de sintonia, e que tem sido muito falado nos encontros de mediunidade, nos estudos de mediunidade. A gente às vezes pensa que sintonia é colocar a mão aqui, né, perto dos olhos, entre os olhos, né? Fechar os olhos e a partir daí não é isso. Ele fala em armazenamento de recursos espirituais. Então eu posso até falar com clareza que sintonia não se improvisa. É o que eu tenho armazenado de recursos espirituais. E aí ele vai dizendo: os elementos suscetíveis de condensar essas possibilidades no campo magnético da conjunção mediúnica expressam-se na capacidade conceitual e interpretativa na região mental do médium, que acumulará os valores recebidos da entidade que o comanda, devolvendo-a com a possível fidelidade ao serviço do circuito mediúnico na ação de intercâmbio. Então, o que é isso, gente? Esse armazenamento de recursos espirituais. Como é que eu armazeno isso? Quando eu estudo, eu armazeno. Quando eu oro, eu armazeno. Quando eu trabalho, eu armazeno. Ah, mas aí é só o trabalho do bem, é o trabalho que faço na casa espírita? Meus amigos, todo trabalho pode ser no bem. Como é que eu estou fazendo o meu trabalho diário, a minha atividade diária? Seja atividade doméstica, seja atividade profissional, ambas. Com que sentimento, com que pensamento? Eu tenho noção que o trabalho que eu tenho para o meu ganha-pão do dia a dia é fruto de um planejamento espiritual para a minha melhoria moral, para o meu progresso. E por isso eu procuro executá-lo com correção, com boa vontade, com gratidão a Deus. Ou eu fico torcendo para vir o feriado e o final de semana para eu ficar livre do trabalho e não fazer nada. Olha só. Isso é recurso que eu estou colocando. E os recursos, vamos dizer assim, tanto os negativos quanto os positivos. É recurso que eu estou colocando ali. A minha oração, como é que eu faço oração? Eu faço oração
para me descumprir de uma tarefa, ou eu faço sabendo que eu estou me dirigindo a potências espirituais superiores? Observo o resultado e aproveito os recursos da oração. São esses recursos que a gente vai juntando, gente. De forma positiva ou de forma negativa. Como é que eu ocupo o meu tempo? É o armazenamento. É pela ociosidade ou é pelo trabalho? E aí, é essa capacidade, é esse movimento da vida que vai me dar uma capacidade de conceitos e interpretação na minha região mental. E aí ele vai dizendo assim: essas analogias são valiosas, compreendendo-se então por que motivo nas tarefas mediúnicas organizadas para fins nobres é sempre necessária a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou determinado orientador da espiritualidade. Então, é esse o grande ganho que a gente tem quando a gente consegue exercer a mediunidade de uma forma organizada. Quando a gente se associa àquela casa espírita que segue as determinações do Evangelho de Jesus, as determinações da doutrina espírita, para a gente ter orientação. E essa orientação, gente, ela parte desse tradicional espírito guia, porque a casa espírita ela não surge por um capricho humano, ela surge por um projeto espiritual. Estou falando das casas espíritas organizadas, né, pelos padrões de Jesus, pelos padrões evangélicos. Então, são essa cúpula espiritual, essa plataforma espiritual que vai, essa coluna de espíritos, citando Kardec, que vai dar as orientações para as atividades mediúnicas. E a partir daqui, né, a partir dessa grande orientação, é que o médium vai se sentir seguro para se disciplinar, não é? Para orientar as suas forças. E com certeza essa orientação sempre parte: estudo, prece, trabalho no bem. Sempre. E isso vai mudando a nossa forma de lidar com o dia a dia. Como médiuns, a gente vai aprendendo a lidar com o nosso dia a dia. A gente vai vendo que a gente não é médium só na hora que está na atividade, na casa espírita, 24 horas por dia. Então, esse sentimento de compaixão, de caridade, esse desejo de melhoria, a vigilância vai começando a constar do dia a dia da nossa existência. E isso vai dando o quê, gente? É o aumento dessa capacidade conceptual e interpretativa na nossa região mental. Na verdade, a gente lembra muito do querido irmão Baltazar, que é um dos diretores espirituais do Leon Denis, em que ele diz assim, que a gente, como encarnado, mesmo estando encarnado, a gente vai treinando e vai aprendendo a pensar como espírito imortal. E esse pensar nosso vai atrair o quê? Espíritos que estão nessa faixa, sim, mas pode atrair também espíritos que não estão na faixa, e aí é isso muito médio não entende e acha que é perturbação, mas não é não. Esse nosso conteúdo, esses valores recebidos pela entidade, né? Esse armazenamento de recursos espirituais, ele vai sendo usado também por esses amigos espirituais, os espíritos guias da casa, ou o nosso próprio amigo espiritual, nosso próprio espírito guia, para quê? Para o esclarecimento, para a consolação, para o abrandamento de dores de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados. Então é nesse momento que o médium vai tendo assim o bom uso da sua instrumentalidade. E esse é o grande desejo de todos nós, né? Sermos usados de uma forma eficiente, de uma forma produtiva, de uma forma de acordo com os padrões de Jesus, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que pensemos nisso, meus amigos.
muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.